Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 10 de novembro de 2023. Estamos aqui para mais um Oriz Podcast Macro, nessa sexta-feira ensolarada, mais uma vez aqui na Faria Lima. Eu sou Carlos Caval e ao meu lado, como sempre, o Marcos Demarque, nosso economista-chefe. Bom dia, tudo bem, Marcão? Tudo bem, Caval, e você? Tudo tranquilo. Vamos lá. O destaque essa semana, diferente das anteriores, é que nós tivemos um cenário externo, né, do ponto de vista dos mercados lá fora, divulgação de números, enfim, um pouco mais tranquilo essa semana. Depois, Marcos, você comenta aí um pouco das falas aí do Jerome Powell, enfim. Mas o foco acabou sendo mais o mercado doméstico, né? Tanto pela divulgação da ata do Copom na terça-feira, declarações depois em vários eventos, né, do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mas, sobretudo, né, aquilo que nós ressaltamos na semana passada, né, que tem sido, de certa forma, um pouco ausente das discussões de política monetária, que é a própria inflação, né? Temos tido sempre um olhar mais pesado em termos da política fiscal aqui no Brasil, da questão dos leilões do Tesouro nos Estados Unidos, dados de atividade, de mercado de trabalho e no final, né, tudo se resume no indicador da inflação, que é aquele que guia, né, a política monetária. Então vamos começar, né? Então, Marcão, dando as boas notícias aí mais uma vez do IPCA. Vamos lá, né? Acho que, como você falou, né? Assim, são seguidas divulgações de inflação aqui no Brasil que tem vindo aí na média para o lado mais benigno, né? Não foi diferente hoje, saindo os dados referentes aí ao IPCA de outubro, né? O mês fechado, já tinha saído o IPCA 15 alguns dias atrás também com notícias positivas e hoje também, né? Veio uma variação mensal de 0,24%, né, para o mês de outubro. O mercado tinha alguma coisa perto de 0,30%, então um pouco mais baixo do que a expectativa, mas a abertura, né, os dados, os detalhes acabaram aí novamente corroborando um cenário de continuidade da desinflação naquilo que interessa para a política monetária. A média dos núcleos, né, que é uma das métricas preferidas pelo Banco Central, veio em 0,26, né, na variação mensal. O mercado tinha alguma coisa perto de 0,31. Né? E acho que o subitem mais interessante, mais focado nesse momento, que é a parte de serviços, né, os serviços subjacentes, acabou vindo em linha com o que o mercado esperava, né, uma variação de 0,19 no mês contra mês, o que trouxe, né, a parte de serviços de uma inflação de 5,2% em setembro para 5% agora na leitura de outubro. E se a gente pegar somente, né, os dados aí dos últimos 3 meses e anualizar, a inflação de serviços está rodando perto de 3,5%, né, um pouco acima do centro da meta para o ano que vem, que é em 3%, né? Mas uma consolidação, né? Um ganho bastante importante frente ao que a gente estava vendo, por exemplo, até metade desse ano. Né? E engraçado é que a gente passou a ter agora, né, como protagonista da inflação, itens que estão de fora, né, dos núcleos ou dos serviços subjacentes. Tem tido meses em que são administrados, como gasolina, voltou a crescer um pouco a inflação de alimentos, né? E tivemos, já era sabido, né, uma alta muito forte do item passagens aéreas, que ele já apareceu, né, no Sim. IPCA 15, 24% de alta, enfim, e que acabou respondendo por 14 pontos base, né, 14 bips do número, né, cheio, que foi, enfim, de 24, ou seja, mais da metade, né, carregado aí pela passagem aérea, que não está no serviço subjacente, né? Então tivemos até uma inflação de serviços mais elevada em função disso, mas vamos dizer, o núcleo, né, dos serviços, o núcleo dos preços industriais tem de fato mostrado uma trajetória na margem muito benigna, uma ótima notícia, né, para e acho que vale também colocar um pouco em perspectiva aqui, né, enquanto que a grande parte dos bancos centrais ao redor do mundo não vai conseguir entregar uma inflação na meta esse ano, né?
o Brasil, considerando o intervalo de tolerância que a gente tem, provavelmente vai ter a inflação dentro da meta, né? Então, acho que por mais que a gente saiba que tem fatores que possam estar impactando o país X ou Y e tal, o Brasil acaba se destacando nesse momento, né, por estar entregando uma inflação dentro da meta, ainda que para o ano que vem, né, a discussão seja outra, seja mais quão perto do centro da meta vai estar, mas no final das contas esse ano vai acabar caindo para o lado mais benigno essa história inteira aí. Uhum. Então, esse é exatamente, acho que é o lado surpreendente, né, do ano de 2023, porque nós tivemos, de fato, surpresas do lado da atividade econômica muito expressivas, né? Claro, em grande medida o agro, que também ajuda a inflação a ser mais baixa, mas a gente nota, né, uma economia que, embora esteja perdendo, né, um pouco de fôlego na margem no terceiro trimestre, ainda tem um mercado de trabalho muito forte, enfim, e não obstante esse comportamento, a inflação de serviços, né, aquilo que, né, onde o mercado de trabalho acaba contando mais, extremamente benigna nesses últimos 3, 4... Na verdade, as leituras do segundo semestre, né, de julho para cá, mudaram de patamar, né, desceram de patamar e tem, de fato, contribuído para o BC poder reduzir juros mesmo, né, à luz de algumas incertezas lá fora e aqui mesmo. E nesse contexto, acho que vale a pena trazer um pouco para a discussão aqui a ata, né, do Banco Central, que foi divulgada nessa terça, né, depois da reunião na semana passada do Banco Central, em que houve o corte de 50 pontos base, e eu achei interessante a discussão que está em curso no colegiado do Banco Central. Eu trouxe um ponto interessante aqui, que é sobre o questionamento que o Banco Central faz para ele mesmo, né, no sentido em que quais serão as fontes de desinflação daqui em diante, né? Por exemplo, ele coloca de maneira bastante clara que ao longo dos últimos muitos meses, né, a desinflação aconteceu por conta de uma normalização das cadeias produtivas pós-pandemia, né? Então tudo entrou mais ou menos no eixo, né? Então tudo corroborou aí para uma normalização da oferta, que trouxe os preços dos bens industriais principalmente para baixo. Você teve uma segunda vertente, né, que foi uma acomodação das commodities, né, depois de uma alta bastante expressiva no ano passado com o advento da invasão da Ucrânia, né? Então o BC coloca ali, né, que esse movimento grande em cima das commodities, em cima dos bens industriais, esse movimento talvez tenha chegado ao final, né? O que virá a seguir, né, para garantir que a inflação vai continuar convergindo na direção da meta, né? É uma pergunta que ele também se coloca ali, né? E acho que nesse quesito, né, Caval, tem uma discussão que a gente tem tido aqui entre a gente, a história do mercado de trabalho. Talvez isso que esteja faltando, né, como ingrediente final, se é que é possível falar dessa maneira, né, para que a gente tenha um pouco de conforto a mais de que a gente vai ter a convergência, porque os indicadores econômicos, como a gente trouxe aí nas últimas 2 ou 3 semanas aqui no Brasil, estão mais fracos, né, de maneira geral. A gente tem visto aí projeções para o terceiro trimestre indo para o território negativo, então é possível, para não falar provável, que a gente tenha uma contração do PIB no terceiro tri. Mas, né, concomitantemente, né, a gente tem tido aí um mercado de trabalho que ainda está robusto. Ainda do ponto de vista de geração de emprego, né, tem alguma desaceleração, mas ainda, né, acho que aquém daquilo que seria necessário para produzir uma elevação da taxa de desemprego. E a parte de salários, né, continua mostrando um comportamento favorável, até em parte, inclusive, dada a própria queda da inflação, né? Então, em termos reais, né, a gente observa aí uma certa aceleração, né, da renda real, o que sugere, né, que nesse contexto um enfraquecimento na margem ele devesse vir mesmo da ocupação, né? Isso, se isso ocorresse, acho que, né, criaria aí de fato um contexto para que o Banco Central, né, mantivesse, né, essa trajetória de corte de juros. E aí há uma grande discussão no mercado, né,
porque em função tanto da elevação dos juros de longo prazo nos Estados Unidos, como pela incerteza trazida aí pela indefinição com relação à meta fiscal aqui dentro, né, muitos já estão, né, dando como limite para a queda de juros uma taxa de 2 dígitos, né, o 10%, alguma coisa assim, que é até o que passou a ser precificado na curva de juros, né. Concordamos, claro, com essas incertezas e, enfim, temos aqui reiterado, né, a necessidade do governo manter o compromisso com a meta fiscal, mas, de outro lado, a gente nota que a inflação, né, está se comportando de uma maneira muito benigna, né. Até estava vendo agora o comentário feito pela XP. Acho que eles apontam que aquela famosa segunda etapa da desinflação, né, que é a desinflação de serviços, que ela é mais resistente, como a gente tem visto lá fora, ela está se dando até um pouco mais rápido do que se imaginava, né? A gente está vendo aqui a inflação de serviços de fato, né, nos subjacentes, ter uma trajetória aí surpreendentemente benigna nos últimos meses. E nesse sentido, né, acho que também vale adicionar a questão que o Banco Central também colocou ali na ata, né, como a ideia de que o cenário externo é um fator de preocupação que faz com que seja necessária uma cautela na condução da política monetária, né, mas que na prática, e acho que é isso importante, né, não se materializou muito risco, né, vindo lá de fora. A taxa de 10 anos, né, nos Estados Unidos bateu 5% algumas semanas atrás. Depois de tudo que aconteceu na semana passada, caiu quase 50 pontos base, né, a taxa de 10 anos. Né? E nesse interim, a gente não viu grandes movimentos do dólar aqui que pudesse gerar alguma preocupação com algum repasse, né, para os preços. Né? Então, o Banco Central coloca como risco, né, mas o fato concreto é que até agora você não trouxe nenhum grande impacto inflacionário por conta desse cenário, dessa questão mais altista dos juros lá fora. Acho que e dentro disso, né, se a gente continuarmos a ver aí o que a gente está observando aí nos últimos dias, né, de que uma consolidação de uma Treasury, né, de um título de 10 anos nos Estados Unidos em patamar mais baixo, né, pode trazer um conforto maior, né, para o Banco Central. Obviamente não anunciar de antemão que vai conseguir chegar lá num juros de um dígito, né, mas para prosseguir nesse ritmo aí ao longo, pelo menos, do primeiro semestre do ano que vem. Acho que a gente está indo um pouco nessa direção, embora, né, como você disse, né, o mercado precifique para o final do ano que vem uma Selic um pouco superior a 10%. Então fica esse registro, né, o balanço da semana é que, com tudo que temos visto, né, no sentido de turbulência e incerteza, a inflação, né, continua com a sua trajetória muito benigna. E nessa semana a gente teve um comportamento na esteira dos dados da sexta passada de mercado de trabalho, vamos dizer, mais benigno das taxas de juros internacionais, o juro longo americano. Mas ontem tivemos de novo aí uma volatilidade importante em função das declarações do presidente do Fed, né, o Jerome Powell. Acho que houve uma intenção ali de recalibrar um pouco a mensagem. Na semana passada, depois da reunião do Fed na quarta-feira, né, ficou um entendimento que ele foi relativamente dove, né, pegou bastante suave aí com a necessidade de mais aumentos de juros, e ontem, né, ele falou que, se necessário, né, se for apropriado, o Fed não hesitará em subir novamente os juros. Né? Fica o alerta, né, de que se de fato a inflação, que tem se mostrado errática, né, ao longo desse ciclo, voltar a apresentar alguma dinâmica negativa, né, ou altista, eles agirão. Mas o fato é que, se nós pegarmos, né, os riscos nesse momento que se colocam, né, acho que os riscos lá fora, né, para a inflação ou para a atividade como um todo são mais na direção baixista. Né? Assim, tivemos anúncios um pouco mais benignos do Tesouro Americano, no sentido que as emissões serão menores do que se imaginava, então dificilmente o déficit fiscal americano
subirá muito de onde está, então isso acaba limitando a pressão ali na taxa de 10 anos, né? O mercado de trabalho americano, embora ainda robusto, parece que já atingiu o seu pico, né? Então, acho que a gente tem tudo para ver, né, uma taxa de juros lá fora um pouco mais calma. Acho que não conseguimos afirmar que vai cair muito mais de onde está, né? Mas revisitar aqueles patamares que a gente viu há 2, 3 semanas atrás parece relativamente difícil, olhando o momento do ciclo econômico global. Então esse é o balanço aí que temos aí dessa semana. Comentamos na semana passada até que voltaríamos a falar sobre a questão fiscal, mas não houve, né, nenhum movimento aí relevante do ponto de vista da política fiscal, não houve, né, redefinição da meta, felizmente, né, acho que há uma maré contrária muito forte, né, que tem até esse momento impedido o governo de dar esse passo na direção errada ou esse passo para trás. Houve sim a aprovação da reforma tributária no Senado, muito importante, né, embora com muitas modificações e forçando evidentemente a volta para a Câmara dos Deputados, né, o que não sabemos se ainda ocorrerá esse ano. Então, um registro aí importante, né? E eu mesmo me posicionei essa semana na imprensa falando que se a gente chegasse no final do ano com a meta fiscal mantida e a reforma tributária aprovada, seria, né, um excelente momento aí do ponto de vista do primeiro ano aí do governo Lula, mesmo sabendo, né, que o cumprimento da meta do ano que vem é muito difícil e que mesmo se isso ocorresse ainda não está garantida, né, a trajetória de sustentabilidade da dívida pública. Seria muito melhor do que a alternativa, né, de rever a meta como defende a ala política do governo. Bom, acho que ficamos por aqui hoje, desejando aí que tenhamos um bom fim de semana aí para todo mundo. Na sexta passada, infelizmente, né, começou com um dia lindo e terminou com um transtorno que durou vários dias aí por conta das chuvas. Hoje parece que não tem chance disso ocorrer. Vamos então curtir o fim de semana aí com muito calor e muito sol. Obrigado a todas e todos que nos ouviram e um excelente fim de semana. Bom final de semana.